além das questões anteriores sobre a Revolução Francesa, vocês também vão realizar a atividade do dia 19 de fevereiro, que fala um pouco sobre a Revolução Industrial. Eu vou realizar a explicação, depois vocês tentem realizar ela e me mandem a foto pelo privado. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Então, vamos lá. Na questão 1, eu falo um pouco sobre o depoimento que foi dado por Sara. Quando criança, ela trabalhou em uma fábrica de tecido, típica da Revolução Industrial. O que essa questão quer nos mostrar com esse depoimento da sua experiência? Que a Revolução Industrial ela foi marcada também pelo trabalho infantil, certo? Acontecia a exploração do trabalho infantil naquela época. Vamos entender. A mudança, quando houve a mudança do campo para a cidade, houve a contribuição da utilização da mão de obra de crianças nas indústrias. Inicialmente, só as crianças abandonadas em orfanatos que eram entregues aos patrões e começavam a trabalhar nas fábricas. Mas com o passar do tempo, as relações familiares foram alteradas, os pais ficavam muito tempo dentro da indústria e com isso as crianças que tinham família, elas também começaram a trilhar o mesmo caminho, trabalhando em longas e exaustivas horas de trabalho, perdendo assim toda a sua infância. Hoje nós temos os direitos das crianças e dos adolescentes, mas naquela época isso não era respeitado. Para vocês terem uma ideia, gente, as crianças elas começavam a trabalhar já aos 6 anos de idade e de maneira exaustiva. A carga horária do trabalho das crianças era equivalente a uma jornada de 14 horas por dia. Eles começavam às 5 horas da manhã e terminavam às 7 horas da noite. Os salários eram bem inferiores, era 1/5 da parte do salário de uma pessoa adulta e além disso as condições de trabalho das crianças eram precárias, elas estavam expostas a acidentes que muitas das vezes eram fatais e a outros tipos de doença. Ao longo do tempo de trabalho exaustivo, essas crianças elas iam ficando cansadas e elas acabavam diminuindo o ritmo das suas atividades. E como é que isso era recebido pelos patrões? Como eles viam isso? Eles castigavam essas crianças com socos e outras agressões que eram aplicados para punir essa desatenção, certo? Se as crianças chegassem atrasadas ou se conversassem durante o trabalho, também eram castigadas, certo? E aquelas que pensavam em fugir, elas chegavam a ser procuradas pelas polícias e fichadas contra encontradas. Então, dessa forma, a vida da cidade trouxe grandes dificuldades para as crianças durante o processo de Revolução Industrial. Então, vocês pensem nisso que eu acabei de dizer e respondam a questão A, B, C e D, certo? Que pergunta, algumas das questões são interpretativas, perguntando a respeito do texto. Vocês vão ler o texto, vão interpretar o texto e responder as questões. Na questão 2 vai falar um pouco sobre as etapas da industrialização. Lembra que a gente falou sobre o artesanato, a manufatura, a maquinofatura, como era realizado, como eram os meios de produção em cada uma dessas etapas? Vocês vão ler a questão A, B, C e completar com artesanato, manufatura ou maquinofatura. Vamos ver onde se encaixa. Na questão 3 tem um quadro que vocês vão responder no caderno de vocês, onde eu perguntei um pouco sobre a Revolução Industrial, onde ela começou, em qual período ela começou, sobre o ramo da produção em que a mecanização teve seu início, qual o ramo da produção em que a mecanização teve início. A mecanização era utilizada inicialmente, principalmente pelos ingleses, aonde? Na produção do quê? Qual sistema econômico que inaugurou? Qual o sistema econômico? Que os trabalhadores eram assalariados, Começou a ser assalariados, dividiu entre proletariado e os patrões. É o mesmo sistema de hoje em dia, vigente hoje em dia. O K, vocês vão completar. E a última pergunta, eu perguntei sobre as características da sociedade surgida com a Revolução Industrial. Eu falei tudo isso no meu vídeo, vocês podem analisar, olhar. E a questão 4 fala um pouco sobre a ligação entre a Revolução Industrial e as questões ambientais. Por quê?
Com o advento da Revolução Industrial, né, quando foi deixado para trás o modo de produção agrícola e utilizando as máquinas no auxílio das ações humanas, foram alteradas, né, a forma de produção e mercadorias. Mas não só isso. A atividade intensa industrial e a atividade humana, ela gerou grandes efeitos ambientais. Muitas das vezes, ou melhor, quase sempre negativos. Por quê? Precisava de muitos recursos naturais e além da exploração descontrolada das fontes de matéria-prima, houve também a geração de rejeitos e resíduos industriais que contaminavam o solo, contaminavam a água, certo? A industrialização, então, ela gerou uma série de intensos desdobramentos na economia, na vida social, mas também no meio ambiente. Por exemplo, o impacto na poluição atmosférica, a queima, né, do carvão, porque as máquinas eram a vapor, contaminavam a atmosfera. Começou a haver a insustentabilidade da relação entre o homem e a natureza. Então, vocês vão pensar nisso e vão responder a questão de hoje. Isso se repete, na sua opinião, no cenário atual? Se repete ou não repete?